Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Oh, que maravilha, rapaz! E nós vamos para mais uma edição do Jornal do Masa, E ontem nós conseguimos jogar duas edições do Jornal do Masa no ar, uma sobre mundo, outra sobre Brasil. Interessante. Vamos ver quantas edições nós conseguimos produzir hoje. Mas antes de começar a produção, apresentar o que nós vamos falar, eu gostaria de fazer uma consideração com vocês, porque neste artigo do Maílson da Nóbrega, sobre o Bolsa Família, que nós fizemos um programa baseado na revista Veja, edição 2638, eu não sei se vocês ficaram atentos a uma observação. Eu vou reler o parágrafo. Em 2018, menos de 1/10 dos 314,2 bilhões de reais de subsídios e renúncias fiscais da União no mesmo ano. Ele estava comparando o custo do Bolsa Família, que é de 29,9 bilhões de reais, em relação aos 314 bilhões e 200 milhões de reais de subsídios e renúncias fiscais da União no mesmo ano. Pois bem, gente, vocês sabem por que o governo ele ajuda uma empresa dando subsídios e renúncias fiscais? Principalmente para gerar empregos. Então ele combina com uma empresa, eu vou te dar isenção de imposto, de IPTU, por exemplo, o imposto que se cobraria se eventualmente a empresa fosse, digamos, sólida, ela pagaria impostos sobre onde está instalada a sua fábrica. Vamos dar um exemplo. Em contrapartida, já que ela está isenta ou subsidiada, ela simplesmente geraria mais empregos. Então eu resolvi fazer uma conta simples. Quanto que é um salário mínimo hoje? Vamos arredondar R$1.000. Os empresários reclamam dos impostos que eles pagam sobre os salários, dizendo que um salário custa o dobro de impostos. Então um salário de R$1.000, para quem emprega, para quem paga o salário para o trabalhador, custaria para esse empresário R$2.000. Aí eu fiz o seguinte, eu dividi os subsídios e digamos, as renúncias fiscais do governo, só da União, só do governo federal, que é de 314 bilhões e 200 milhões no ano passado, 2018, pelos R$2.000. Sabe quantos empregos os empresários deveriam estar gerando para o Brasil? Graças a esses subsídios e isenções, 157.100.000 empregos. Segundo o IBGE, nós temos 13 milhões de brasileiros na fila da amargura. Este é o número de desempregados no Brasil, segundo um órgão do governo. Agora eu quero saber quem é que cobra destas empresas que têm isenção mais de 300 bilhões de reais o ano passado. Quem é que cobra a contrapartida? Porque eles deveriam estar gerando 157 milhões de empregos, 12 vezes mais do que nós temos de desempregados. Quem é que cobra isto? Ou será que para não serem cobrados, acontece alguma outra coisa que nós fingimos não saber? Aí eu fui um pouco mais longe. Esses dias eu dei uma aula sobre o Acre com dados socioeconômicos para saber como é que está
a situação interna do estado do Acre e o comparei em vários dados com o restante do Brasil. E lá nós descobrimos que a renda per capita brasileira hoje, ela é um pouco superior a R$ 5.000. Isso, em relação ao tamanho da nossa economia, se a gente pegar a nossa economia e dividir pelo número de habitantes, cada brasileiro já está produzindo hoje R$ 5.000 por mês. Logo, é este dinheiro que nós temos direito. Então você que está me ouvindo, se na sua casa tem 4 pessoas, a renda por cabeça no Brasil é 5.000. Sua família está ganhando R$ 20.000 por mês? Não! Se a sua família com 4 indivíduos não está ganhando R$ 20.000 por mês, alguém está ganhando muito mais do que você. Bem, mas vamos supor então que os empresários brasileiros com essa isenção fiscal inacreditável, que eles contratassem o brasileiro pelo valor real do trabalho brasileiro, que é 5 vezes o salário mínimo. Segundo os empresários, isso custaria para cada trabalhador que recebe 5.000, R$ 10.000 por mês. Com a isenção fiscal que a União deu para as empresas em 2018, que foi de 314 bilhões e 200 milhões de reais, eles deveriam estar gerando 31.420.000 empregos, pagando R$ 5.000 por mês, o que é a nossa renda per capita, e recolhendo mais R$ 5.000 de impostos para o governo federal. É isso que eles deveriam estar fazendo, graças à contrapartida do governo, que é de isentá-los em 314 bilhões e 200 milhões de reais. O Brasil estaria no pleno emprego e estaria faltando mão de obra, nós ofereceríamos para os nossos vizinhos. Temos 13.300.000 desempregados, mas com a isenção fiscal dada pelo governo, deveríamos empregar 31.420.000, ganhando R$ 5.000 a renda per capita brasileira e recolhendo para os cofres do governo R$ 5.000. Sabe o que me incomoda? É que o governo ainda fala em uma reforma da Previdência para economizar R$ 1.200 bilhões em 10 anos. Sendo que isenção, ele dá o triplo disso. 314 bilhões. Sabe de onde ele quer tirar essa economia de 120 bilhões de reais? Do seu bolso. Por que ninguém fala isso? Por que ninguém vai às ruas protestar por isso? Por que ninguém no YouTube, na televisão, sei lá onde, por que ninguém fala isso? O quanto vocês estão levando, ganhando todos, governo federal, empresários, youtubers, canais de televisão abertos, o quanto vocês estão ganhando para mentir para o povo brasileiro? Por que vocês não falam a verdade? Está estampado aqui numa revista que é a maior de circulação semanal. Por que ninguém sai às ruas para protestar contra esta mentira? O governo dá isenção. Qual é a contrapartida dos empresários? E pior, os empresários dizem que eles são prejudicados, que eles não estão conseguindo produzir. Sabe o que o brasileiro quer, gente? O brasileiro, ele quer escravos. O brasileiro quer que as pessoas façam as coisas para eles de graça. E mesmo assim ele quer que tenha consumo. Essa isenção absurda, está abortando o mercado de consumo brasileiro. Se eu fosse presidente, eu quebrava todo mundo. Ah, vai morrer de fome.
dane-se, diminui a população do Brasil, mas esses cânceres que estão quebrando o Brasil, que não é só o governo, são esses empresários que conseguem um absurdo e ainda culpam o governo. Bom, gente, eu quero saber o que é que vai ser feito em relação a isso e por que a mídia não noticia. Quanto vocês estão levando para mentir para a população brasileira? E a população brasileira é o que é. Bom, hoje nós vamos então fazer uma reportagem levando em consideração 3 novas publicações. Opa, reapareceu a National Geographic Brasil, de junho de 2019, edição 231. A reportagem especial é sobre o turismo animal. E nós estamos aqui com as 2 exames, uma inclusive da quinzena passada, do dia 29 de maio, e uma da quinzena atual, que estreou nas bancas no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados. Eu não fiz a da quinzena anterior porque eu quis introduzir uma nova revista, um novo ponto de vista sobre a economia, que é Isto É Dinheiro. Mas, obviamente, que a gente não vai deixar passar batido. A capa da edição anterior é o governo 4.0 e a atual é a ambição global da empresa Natura, né? Então nós vamos exatamente começar a fazer a análise da exame, aquela que tem na capa o governo 4.0, a edição 1186, do dia 29 de maio de 2019, 15 dias atrás. A exame, que é a mais antiga publicação da Editora Abril, ela está no ano 53, a Veja no ano 52, essa é a da 10ª quinzena do mês, né? Ou, aliás, do ano, 10ª quinzena do ano. E a gente vai analisar uma reportagem que começa na página 30 e que fala sobre segurança. Minha mãe do céu! Sempre um tema polêmico, mas extremamente preocupante. Ela foi assinada pelo repórter Eduardo Filho, que publicou a reportagem da página 30 até a 33. Então, nós vamos levar 2, 3 programas, uma minissérie sobre a segurança. E eu passei o olho por cima na reportagem e já vi que ela defende que o Brasil está menos violento. Ela vai trazer até dados estatísticos sobre isso. Pois esta semana, gente, foi divulgado o Atlas da Violência. O Atlas da Violência, ele mede a violência no Brasil e ele, gente, é publicado anualmente pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O IPEA, que é uma instituição extremamente séria, extremamente relevante e que é uma das bases de dados que eu utilizo para interpretar a segurança pública quando eu estou analisando os estados, as regiões brasileiras. Nós já analisamos a região norte, a região sul, o estado do Paraná e recentemente o estado do Acre. Eu uso o IBGE, eu uso o IPEA, eu uso a Fundação Getúlio Vargas, o World Almanac, o Almanac Abril. Nós temos uma série de bases de dados muito sérias, muito confiáveis. E segundo o IPEA, nós aumentamos o número de assassinatos no Brasil. Fechamos 2017 com 65 mil assassinatos. É um número recorde na história do Brasil. E parece que o Eduardo Filho leva a crer que o Brasil está menos violento. Então, obviamente, talvez a gente vá contra a reportagem. Isso não quer dizer que o tema não seja extremamente relevante. Mesmo não concordando por vezes com a reportagem,
Nós fazemos questão de lê-la, de interpretá-la e de dar um ponto de vista diferente. É isso que desperta o senso crítico. Senso crítico não é falar mal de tudo e de todos. Senso crítico é olhar os vários pontos de vista sobre algo, sobre um assunto, sobre uma perspectiva e a partir daí poder pensar, decidir livremente. E é isso que a gente faz no Jornal do Masa. No Jornal do Masa, a gente é claro, nós não estamos dando a opinião não é uma opinião. Não quer dizer que seja a melhor, a opinião correta, mas também vamos continuar a combater as opiniões que nós achamos que são enviesadas, pagas, noticiadas pela mídia marrom, interesseiras, para o grande capital, para nós não, para a base, dane-se. Bom, vamos lá. A pergunta que abre a reportagem é: um país menos violento? Vejam então, observem, estou aproximando da câmera. Embaixo, o Eduardo Filho tenta dar a resposta. O número de homicídios caiu 13% em 2018. Mas se medidas não forem tomadas, o índice poderá voltar a crescer em 2020. Bem, vamos ver o que o rapaz tem a dizer. Vejam então uma foto. A foto diz o seguinte: boa surpresa. A meta do governo anterior era diminuir em 3,5% os homicídios. Vamos ver a fonte de dados, a base de dados que ele consultou. O IPEA discorda do Eduardo Filho e da Exame da editora Abril, que publicou a reportagem. Então a gente vai contrastar o ponto de vista do Eduardo Filho e da editora Exame o tempo todo. Bom, vamos dar uma olhada no que ele diz aqui no olho. O olho é essa parte aqui, ó, no meio do texto, com letras maiores, que dá um destaque da reportagem. A eleição e um armistício entre facções estão entre as causas da queda no número de homicídios. Bom, deixa eu ver se eu ouvi bem. Segundo ele, a eleição do atual presidente fez com que a violência caísse imediatamente. Eu já ouvi na grande mídia que nos 5 primeiros meses do ano, a polícia noticiou um aumento de 40% na violência do país. Que devemos fechar 2019 com 84 mil assassinatos. Então, parece que nós vamos ter problemas com os dados do Eduardo Filho. O armistício entre facções. Se um país admite que existem facções, depende delas, da paz entre elas, do convívio entre elas e o governo, esse país não presta. Porque bandido precisa ser combatido. Não combatido com armas, combatido com inteligência. Aí complicou. Quando se fala em usar inteligência, complicou. Porque o sujeito prefere tirar uma foto na Disney do que estudar. Então, o bandido sempre estará na frente. Viremos a página. Vamos dar uma olhada na próxima foto. Olha que coisa mais maravilhosa. Os bandidos da laje. Vejamos então o que diz a foto. Guerra intestina. As facções criminosas mataram 136 pessoas dentro de presídios nos primeiros 15 dias de 2017. Olha lá, gente. Uma foto do Comando Vermelho. Olha a foto em close dos bandidos. Você fotografa os bandidos, mas não combate, não aprende. E eles, caras de pau, mataram 136 pessoas. Como é que a arma chegou dentro do presídio? A faca.
como é que ela chegou dentro do presídio para esses sujeitos executarem em 15 dias, nos primeiros 15 dias, do dia 1º de janeiro ao 15º dia de janeiro de 2017, as facções mataram 133 pessoas dentro do presídio. Bom, a segunda foto que está abaixo, vocês estão vendo um carro da Polícia do Rio de Janeiro e um furgão dos Correios e Telégrafos. Prejuízos. Rio de Janeiro e São Paulo detêm 82% do número total de roubos de carga no país. Sabe por que tem roubo de carga ainda no Brasil? Por falta de inteligência. Para não falar outra coisa, que começa com B. Talvez, para abrir a reportagem, seria muito agressivo. Talvez no meio da reportagem eu não aguente. Mas hoje é possível rastrear com chip que custa centavos qualquer coisa. O problema é o anacronismo de quem faz a segurança pública. E os caras se acham ainda. Não consegue dialogar com você 5 minutos sobre física básica e quer falar sobre rastreabilidade. Não consegue sustentar uma conversa com um especialista em 5 minutos sobre psicopedagogia, sobre psicologia. 5 minutos. Você não consegue. Mas inteligência múltipla, para eles não existe. Para eles não existe. Existem os postes e as cercas. São pessoas completamente tapadas. Despreparado jamais vai combater um criminoso. Bom, e aí nós temos uma série de gráficos. Vejamos o que diz os gráficos. Até que, enfim, números melhores. O Brasil teve, em 2018, uma redução significativa em 2 importantes indicadores da violência. Antes, vamos dar uma olhada nas fontes. Fórum Brasileiro de Segurança Pública e NTC. Gente, nesse caso, não dá muito para confiar nos dados do governo, nos dados da segurança pública. Ele sempre vai querer defender que a violência diminuiu. Aí o IPEA diz o contrário, que é um órgão independente da iniciativa privada. Esse não tem conluio com o governo, não tem favor com o governo, não tem parceria com Zé Mané que não distingue um poste. Um simples poste de cimento de uma cerca. Então, meu amigo, eu vou ler, vou comentar, mas você já sabe a minha opinião. Essa reportagem está enviesada. Bom, número de homicídios é o primeiro gráfico. Vejamos a conclusão. O total de mortes violentas no país caiu 13% no ano passado. Foi a maior queda em 11 anos da série desse indicador. Pois é, gente, o IPEA diz exatamente o contrário. Para este gráfico, nós estamos com 51.589 homicídios. Para o IPEA, 14 mil a mais. Ou seja, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele está escondendo 25% dos homicídios do país, divulgando apenas 75%. Sorte que alguém lê uma reportagem como essa, conhece os dados que faz contraponto e informa você. Senão, você engoliria achando que estava ouvindo a verdade. Vejamos o número de homicídios segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2007, foram registrados no Brasil 44.635 assassinatos. 6 anos depois, em 2013, tinha crescido 10 mil,
para 54.163. Ainda segundo o fórum, em 2017, houve um crescimento de 10%. Passou-se a 59.128 assassinatos. E para o fórum, caiu ano passado 8.000 para 51.589. Pena que é mentira. Pena que é mentira. Tudo para dizer que governos como o do Michel Temer combateu a criminalidade. Mentira, tomou um banho. O exército tomou um banho dos traficantes no Rio de Janeiro. Absoluta falta de inteligência. Eu duvido que um daqueles soldados leram uma vez na sua vida quem foi Ngovo Diaby. Duvido que eles leram uma linha sobre a guerra do Vietnã. E como que um país pobre e miserável com a guerra de guerrilha venceu o todo-poderoso Estados Unidos? Eu duvido. Não é combatendo corpo a corpo com armas que você vai vencer traficante. É usando a inteligência, esmagando a possibilidade, cerceando a possibilidade dele sobreviver, porque ele precisa de muito dinheiro para esbanjar, para viver a vida dele. Então você tem que asfixiá-lo, e isso é possível, mas não como uma força anacrônica que o senhor Michel Temer quis demonstrar. E é óbvio, mostrando que se o Michel Temer está vencendo, o sucessor Jair Bolsonaro continuará. Ledo engano, ledo fracasso, mais uma mentira da mídia brasileira. Bem, voltamos. Os estados com maior queda de homicídios. Vejamos, Pernambuco, 23%. Pernambuco foi o estado com maior redução. Uau! Alagoas, 22,5%, Acre, 22,1%. Sobre o Acre, eu até acho curioso, porque eu acabei dando dados sobre a segurança pública do Acre, e a gente tinha a impressão que estados isolados, distantes dos grandes centros, né, do eixo Rio-São Paulo, viviam a chamada lei do Mato Grosso. Ou seja, você olha torto para a mulher do vizinho e toma um tiro como punição. Ou você vê na frente do fórum um rio passando e um corpo boiando. As coisas não estão mais assim não, viu, gente? Isso já é um mito, já é uma lenda. E eu trouxe números baseados no Atlas da Violência, que mostra que o Acre hoje está tão civilizado, se é que a gente pode utilizar essa palavra para o Brasil, quanto a média brasileira, por exemplo. Estados com crescimento no número de mortes violentas. Vamos ver o oposto. Roraima teve um crescimento de 54%, Tocantins 44%, Amapá 10%. Isso não é de se admirar. Esses três estados que são da região norte, graças à expansão da economia, o contato dos fazendeiros com os garimpeiros, com os sem terras e com os índios, infelizmente é violento. Então, por isso o aumento desses índices. Roubo de cargas, isso é um absurdo. Isso mostra o anacronismo brasileiro, o quanto os órgãos de segurança pública estão ultrapassados. Mas vamos ler, né? Fazer o quê? Número de ocorrências. Em 2014, foram 17.432 ocorrências registradas sobre roubo de cargas. Gente, isso porque pelo menos metade dos caminhoneiros que têm cargas roubadas, com medo de serem perseguidos ou de suas famílias sofrerem retaliação, não denunciam. Esse número é muito maior. Mais uma vez, a papagaiada do governo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2018, esse número passou para 22.200. Nós tivemos um aumento de 5.000 ocorrências durante o ano. Só que o que o nosso amigo aqui, ele quer falar? Que houve queda. Por quê? Porque em 2017 teve 25.970 ocorrências. Então houve uma queda de 3.700 ocorrências de 2017 para 2018. Meu querido Eduardo Filho,
Minha querida revista Exame abriu. Consulta o IPEA. Consulta outra base de dados para você fazer comparação. Eduardo Filho, será que eu vou ter que ensinar jornalismo para você? Onde o senhor estudou jornalismo? Onde o senhor estudou? O senhor não pode divulgar um número? Eu que sou professor de geografia micro, insignificante. Eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um Zé Ruela, mas eu me reconheço enquanto Zé Ruela. O duro é fazer uma reportagem dessa. O senhor não comparou com outro parâmetro. E ninguém é mais sério no Brasil que o Atlas da Violência do IPEA. Onde o senhor está com a cabeça? O senhor não verificou as fontes. Eu, um Zé Ruela, tenho fontes. Eu trouxe aqui 13 publicações. 13! O senhor me traz uma só. Como é que pode uma coisa? Isso é amadorismo. Ei, editora Abril, agora eu sei porque você está falindo. E olha que ninguém prestigia mais suas publicações do que eu. Você enviesa, você mente para o grande público. Ninguém confia em você desse jeito. Bom, valor roubado em bilhões de reais. Em 2014, foram roubados 1 bilhão de reais. Esse número cresceu até 2017, ele aumentou 60%. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas, para o querido Eduardo Filho e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que houve redução de 2017 para 2018. Caiu de 1 bilhão e 600 milhões de reais para 1 bilhão e 200 milhões de reais. Praticamente voltou a 2014. Então ele não quer falar que piorou a segurança. Ele quer provar que ela melhorou depois do governo Michel Temer. Maravilha! Então, no ano passado, houve queda de 12% no número de ocorrências de roubo de cargas e queda de 25% em valor roubado. Claro que a gente jamais iria deixar de fazer um contraponto. E nós voltamos para discutir a segurança pública brasileira, apresentamos o ponto de vista do Eduardo Filho, claro que não concordamos, mas vamos voltar ao tema, vamos discuti-lo até o fim. Muito obrigado, fiquem bem, tenham um bom domingo.